Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas no nosso podcast Melhor que Antes. Esse podcast que existe para apoiar as pessoas no redescobrimento de suas vidas após a separação conjugal. A gente aqui, através de histórias inspiradoras, de ajuda profissional, a gente quer apoiar a você a encontrar o seu melhor que antes. E hoje a gente está aqui num episódio muito especial. Não apenas pelo tema que por si só já entrega tudo que a gente tem a missão aqui de entregar, que é saúde mental. Exato. Mas pela importância, pelo peso, né? E tudo que essa profissional tem de especial, doutora Claudine. Ela é a doutora Claudine Aune, psicóloga e psicanalista, mais de 20 anos de experiência de psicologia clínica, sendo que ela lida a maior parte com esse tema de separação, divórcio, rompimento no consultório dela, ou seja, é mais que credenciada para o tema que a gente vai falar hoje. Ela atua na Rede D'Or com saúde mental dos colaboradores. Maior rede de hospitais do Brasil. Boa! Burnout, segurança psicológica, mediação de conflito, entre vários outros. Se eu for ficar falando aqui, passo o dia inteiro falando o que ela faz e sabe. Ou seja, ela é mais que credenciada para falar desse tema, é uma autoridade importante. Ela é a nossa grande parceira especialista que vai estar sempre com a gente falando sobre esse tema. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada. É uma honra estar aqui. Claudine ou doutora? Não, Claudine. Ah, bom. Clô. Clô, Clô para os íntimos. Estamos aqui. Clô, já vou começar com uma pergunta. A gente sabe que a dinâmica, né, do como a gente se relacionava amorosamente no passado, há, sei lá, 20 anos atrás, para a forma que a gente se relaciona hoje, acho que na maior parte dos casos, de uma forma muito mais consciente, mais intensa, né? O que mudou em relação à saúde mental desse jeito, dessa forma da gente se relacionar? Eu acho que tem duas coisas aí na sua pergunta, né? Uma delas é que, antigamente, a gente não tinha escolha. Sim. Muito antigamente, a gente escolhia muito pouco. Ou até a gente escolhia inicialmente, mas aí a gente não conseguia sair daquela relação porque as pessoas não podiam divorciar, né? Exatamente. Então, é relativamente novo esse processo de separação e de poder fazer recasamentos e outras escolhas. Isso é um ponto. A outra questão é que a gente, no mundo contemporâneo, a gente agora tem as redes sociais. E eu acho que isso vai trazer uma camada de complexidade nessas relações, né? Eu acho que a gente vive num mundo virtual que, quando você separa, você, às vezes, não consegue separar desse mundo virtual. A pessoa continua presente nas redes sociais, se fazendo presente. Sim. Enquanto que, antigamente, você se separava, cada um ia para um canto e vida que segue. Então, é como se você tivesse que estar em contato com essa pessoa que, muitas vezes, te causou sofrimento nessa separação. E isso, eu acho que traz uma camada a mais de sofrimento, né? Perfeito. A gente quis começar com essa pergunta, realmente para a gente ancorar, né, na atualidade. Só que Bruno e eu, né, por conta da responsabilidade, né, na forma como a gente vai explorar a saúde mental dentro desse contexto de reconstrução de vida, a gente acabou entendendo que a melhor forma seria a gente pegar lá o comecinho dessa jornada, né, quando o casamento termina, né? Terminei e agora? Terminei e agora, né? Deu ruim. Deu ruim. Deu né? ruim. Então, Como é que você falou na outra vez? Tela azul. Tela azul. Pan. E aí, a gente fala muito desse momento como um lugar de luto, né? Totalmente. É um lugar de luto, e é um lugar de luto um pouco mais complexo, porque é um lugar, muitas vezes, dependendo da posição que você ocupa, de rejeição. Sim. Quando você fala de um luto clássico, de alguém que morreu, que fez parte da sua vida... Não tem rejeição. Não tem rejeição. Nossa. Acabou. Não tem rejeição. É. E aí, algo
algo seu vai embora junto. Esse é o ponto do luto que a gente quer explorar aqui. Algo seu vai se embora junto, e tanto numa relação amorosa quanto num luto de uma pessoa que morre, de um ente querido. Mas essa coisa da pessoa estar viva e vivamente te rejeitando é muito doloroso. Né? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Vamos encerrar o podcast? Acho que já entregamos. Entregou tudo. Agora você entendeu? Entendeu também? Eu não tinha entendido. Agora eu entendi. Então, esse é o maior desafio. É isso que pega mais, então? Sim. A rejeição de alguém que está vivo escolhendo te rejeitar. E aí você tem uma coisa também do ego, da amor próprio, que você fica... Essa dor, é exagero meu dizer que essa dor é insustentável? Insuportável? Dor, sim. Porque não é exagero. É o que eu senti. Eu senti um peso assim... Eu não vou dar conta. É muito grande essa dor. Ela não é exagero, esse sentimento. Ele é uma das posições mais regressivas do ser humano, o abandono. Né? Então, a gente pode falar do abandono lá atrás, quando criança, quando neném, a gente carrega esse traço, né, de vulnerabilidade desde muito cedo na vida. A gente nasce um pedaço de carne que, se você deixar mais de uma hora ali, morre. Sim, né? Precisa. Nós somos recém-nascidos. Então, ali, a gente precisa do outro desde muito cedo. E eu acho interessante falar disso, porque como a gente precisa do outro, a gente passa a fazer tudo pelo outro para que ele nos ame. Isso é desde muito cedo. A gente tem que... É o sentimento de pertencimento, né? A gente tem que o sentimento ser amado. de ser amado, né? Que eu sou importante para o outro. Então, esse é a Gatilho, grande questão do amor, né? E da dependência que a gente tem de um outro. Claro que aí existem dois papéis, dois lugares, né? Claro que a gente também está falando de situações traumáticas, né, de divórcio aqui, com desafios. E esses dois lugares que eu falei, é um da pessoa que toma a decisão sozinha, né, e apenas comunica, né? Aquele que toma a iniciativa de separar. Sim, que se preparou, que ele fez toda a jornada, né, ali sozinho. Não é do dia para a noite, né? A gente sabe. Exatamente. Vem crescendo a bola de neve... Isso. Até a hora que o negócio estoura. E quando a pessoa decide se separar, ela, muitas vezes, já viveu um processo de luto sozinha. Conta um pouquinho também pra gente sobre esse sentimento dessa pessoa que está ali, provavelmente, né, num conflito tremendo, calculando uma rota, né? A partir do momento que ele decidiu, não, vou embora. Então, é óbvio que foi desenhada uma rota ali do momento que eu vou colocar a minha decisão em prática. Como que funciona? Muitas vezes a pessoa... a gente pode falar... É muito interessante, a posição de homem e de mulher são um pouquinho diferentes. Mas vamos falar do sujeito que decidiu que aquela relação não funciona mais para ele. Ele causa sofrimento para o outro, causa para ele, às vezes, para os filhos, quando tem filhos, né? Então, esse processo de se dar conta, às vezes, demora anos. Né? E muitas vezes eu já ouvi falar na clínica de pessoas que já se separaram mesmo juntos, né? Quer dizer, eu já tomei essa decisão e demorei, sei lá, 2 anos para findar realmente o relacionamento e chegar para o outro e dizer, olha, eu não quero mais. Aquela decisão já foi tomada há muito tempo. A gente conhece algumas pessoas, eu conheço algumas pessoas que, inclusive, você fica em casa, no mesmo espaço, ocupando... Seja que um lado já pensou e ainda não comunicou, e muitas vezes os dois já pensaram, mas não abriram o relacionamento, não terminaram para proteger a família ou porque estão indecisos. O que seguram, que acaba segurando essas pessoas, né? A gente ouve muito a questão dos filhos, acho que é o apego na instituição família. Além disso, existem outras questões? É muito complexo, né? Muito. Eu acho que quando você fala de uma separação, a gente estava falando de luto, é você saber que você precisou abrir mão de todo um projeto de vida, né? E que inclui um futuro, né? Um futuro que você não vai viver mais, né? Desde uma viagem que vocês planejaram fazer e que não vão fazer mais, ou um projeto de um apartamento, ou um projeto de envelhecerem juntos. Sim, você tem a tela mental, né? Você casa, você não casa pensando que você vai separar. Qualquer coisa eu separo. Não é isso. Então, esse... Né? Não, ainda não chegamos. Bem, né? Não.
Não, qualquer coisa. Aí virou muito descartável Netflix, né? Não dá. Ainda Aí não não dá. chegamos nesse Não ponto. chegamos ainda. Tomara que não. É, embora a juventude esteja vivendo mais relacionamentos fluidos, né? Líquidos, que chama. Né? E a gente falou já também, né? Hoje você tem no IBGE, eu estava olhando essa métrica, você cresce 12% quase que anualmente em divórcios. Divórcio, sim. Desde 2020 parou um pouco, mas de 2021 para cá é 8, 9, 10, 12% de A partir crescimento. da pandemia, a gente pode Exato. ter um corte importante dos divórcios, né? O tempo de permanência dos casais nos Reduziu últimos 4 bastante. anos, acho que reduziu também 4 anos. E por que será, né? Assim, isso é bem rico de Sim. falar sobre isso, porque é justamente nesse mundo digital que a gente tem tudo rápido, que nós temos soluções rápidas, que a gente consegue ali tudo na palma da mão. E um casamento, né? Uma relação não é assim. Né? A gente precisa ter uma tolerância à frustração, tirar o ideal de que... Eu já ouvi muito falar disso, né? Não, você está numa relação para ser feliz, você não sai. Não é bem assim. Nem sempre você vai ser feliz. Nem sempre você vai ter um acordo, né? Os mal-entendidos estão aí, são duas pessoas totalmente diferentes. Isso é viver junto, né? Exatamente. Agora, tá certo. Eu acho que a gente tem um grande terreno para tentar entender, ou melhor, trocar, né? O porquê que as pessoas hoje tomam uma decisão para casar e etc. Mas eu vou garantir o nosso tempo aqui para falar com as pessoas, especialmente da nossa geração aqui, que casaram com esse outro drive, né? Que era para sempre, que é o que a gente estava falando. Que era para sempre. Né? Então, essas pessoas que sofrem demais com esse lugar do divórcio, né? Dessa separação, é porque provavelmente se imaginaram naquela cena de mãos dadas ali, pegue, velhinho e tal, velhinho junto de mão dada na praça. E é a história do ideal, né? A gente tem o ideal de relacionamento e ideal por si só está contido algo que não existe, que é impossível, mas a gente carrega esse ideal romântico de relacionamento, né? Então, quando a gente se separa, a gente faz um luto de diversas coisas nesse sentido. Culpa de quem? Da Disney, né? Eles foram felizes para sempre. Sim. Né? Mas antes mesmo da Disney, né? Eu acho que a gente tem esse... Tô brincando. É lógico. De querer que dê certo, mas se você não idealizar, você não entra. Da noviça rebelde, então. Se você não idealizar que você quer e vai chegar lá e visualizar, você nem entra, você não mergulha. Mas veja bem, a palavra idealização, ela tem a ver com algo impossível. Então, entrar num relacionamento é incluir as adversidades. E a gente não considera isso. A gente só considera... Muitas vezes não. Né? A gente considera a gente se dá muito bem, a gente vai só o lado positivo. Mas agora eu vou garantir essas pessoas que estão sofrendo, essas pessoas que têm acionado a gente, e eu queria muito passar por essa jornada. Quando a gente fala no luto, a gente conhece lá os 5 passos do luto, né? São 5 fases, e Isso. é bom da Elizabeth Kubler-Ross. Eu não sei se ela é psicóloga ou se ela é psiquiatra. Isso tem bastante tempo, esse conceito. E são 5 fases, mas elas não são organizadinhas. E você pode sentir elas todas trocadas em momentos diferentes, sentir mais um do que outro. Mas a gente pode falar das 5 etapas. Me ajuda aí para ver se a gente lembra. As 5 fases. Primeiro, Negação. Segundo, a barganha. Terceiro, raiva. a raiva. O quarto, a tristeza. E a 5, a aceitação. Então, a gente vai tendo momentos trocados. Alternados, não precisa ser tudo assim, juntinho ou na mesma... Não tem uma ordem, Não né? tem uma ordem, Não, depende do exatamente. psicológico de cada um e como as pessoas reagem a situações adversas. Mas é interessante que a gente, quando olha para uma separação, a gente percebe que as pessoas passam, sim, por essas fases. Sem dúvida. E a gente precisa estar atento à raiva. Aliás, a todos. Pensa assim, na barganha. Só deixa eu te perguntar primeiro da negação que a gente falou. A negação tem a ver muito com o susto que se leva? O susto, isso não está acontecendo comigo. Isso, acho que Isso é bom, isso é bom, isso é bom. Porque eu tô ali puxando e vejo outras pessoas também falando isso. Muitas.
eu vou acordar desse pesadelo. É. Isso não Isso está acontecendo. acontecendo. Não Ele é vai a minha mudar de vida. ideia. O Eu vou dar um jeito, Ele vou dar vai um mudar de jeito, vai ideia, resolver. ele roteiro tá doido. errado. O roteiro tá O errado. roteiro tá errado. Então ele assim, não, ele vai voltar, não, ele tá doido. Daqui a pouco ele. Não é sério Ou isso. ela, né? Ele volta e Obrigado. cai em si. Obrigado pelo ela né? também. Então, essa é a negação, e com certeza essa é a primeira. Mas pode acontecer lá na frente também, né? A pessoa que nega a possibilidade de perder o outro, as pessoas muito possessivas, né? Não, e tem casos mais graves de violência, inclusive, que nega a possibilidade. Se você não estiver comigo, então você não está com ninguém. Não é isso? Isso é bem sério. É. Você não vai poder você não vai viver se você não Exatamente. estiver comigo. Né? Que são os E casos é o que a mais gente pensa, graves, né? Quando você tem um relacionamento de longa data, Aham. realmente você nem se lembra, né, de como você era solteiro. Não lembra. Imagine pensar numa possibilidade com uma outra pessoa. Você se propôs aquilo, né? Então você se formatou ao longo desses anos para estar naquilo. Não, e a sua vida é outra, né? Você abandonou e deixou para trás muitos pedaços seus para aquilo dar certo. Né? E tudo bem, é assim mesmo. A gente precisa abrir mão de muita coisa para a gente poder fazer um casamento dar certo. A vida é feita de concessões, né? Tudo não terás. E quando que a pessoa deixa esse lugar do susto inicial e começa a aceitar? Não, tá bom. Isso está acontecendo comigo, sim. Ou entra na raiva. A aceitação é lá no final. Aí vem a barganha. Não, mas veja bem, será que se eu melhorar nesse ponto, nesse aspecto, você não volta para mim? Será que... Você tenta negociar mesmo, poxa, barganha. no que eu errei? Eu errei nisso, então eu vou consertar, volta para mim. Eu vou ser muito uma pessoa melhor, né? Mas aí já é uma tarde. Barganha. Aí já foi. Na maioria das vezes é tarde, mas a gente não pode falar no ser humano de um padrão, né? Sim. As pessoas voltam. É uma dúvida mesmo que eu tenho, porque pela tua experiência de consultório. Pode ser tarde ou não, né? A gente não tem um padrão. Em geral, quando a pessoa... A gente estava falando mais cedo, né? Em geral, quando a pessoa pede uma separação, ela já tem ali um trajeto interno, subjetivo, para entrar nessa decisão. E aí, quando separou, separou. Né? Mas a gente não tem um padrão. E né? isso é até injusto, Eles separam, né? voltam, tentam de novo, dá certo, e depois não dá mais. A gente não tem um padrão. Eu acredito que esse momento da barganha sair do fantasioso e conseguir ser negociado, acho muito pouco provável, porque a pessoa que organizou essa saída desse relacionamento sozinho é quase que um lugar que não existe a participação do outro, né? Não existe troca. Não foi participado. E essa pessoa estava te observando as suas atitudes de um outro viés, um viés negativo. Se sente traído, né? Nossa, Sim. mas como é que eu não vi tudo isso? Como é Sim. que você planejou e não me incluiu nisso? Quer dizer, Sim. a pessoa vai se desinvestindo aos poucos. A verdade é essa, né? Então, às vezes, não é nem um planejamento maquiavélico, né? Ela vai se retirando do relacionamento aos poucos. E aí, quando ela decide comunicar, ela já se retirou. Né? O luto é muito menor, porque ela já foi Sim. fazendo essas etapas anteriormente, né? Sim. De maneira velada e quieta. Sim. Até porque, muitas vezes, já tentou falar, já tentou conversar. Deu sinais. Já pediu para a pessoa mudar, a pessoa não mudou, né? Estou dando aqui um possível cenário, né? Então, chega um ponto que fala assim, bom, não tem jeito, já fiz tudo que eu posso, eu vou começar a pensar em mim. E tem um jeito ideal de fazer isso tudo? Não tem um jeito ideal, gente. Não tem. Cada casal vai ter um funcionamento. E cada sujeito dentro desse casal vai ter um funcionamento. Então, não tem uma fórmula, né? São pouquíssimas pessoas A gente costuma dizer que é muito importante que haja um respeito, inclusive nesse término, né? E esse respeito, ele precisa existir. Então, por exemplo, terminar por WhatsApp, gente. Nossa. É muito. Não, mas isso é coisa de namoro, é coisa de... É coisa de namoro, mas jovenzinho. Mas tá errado. Não, Casamento? Já vi casamento terminar assim. Mas como assim? Como é que sai de casa Você depois? começa uma DR, não. Você começa uma DR ali, né? Aí começa a conversar. Quando você fala, não, então eu quero terminar. Tá ali no WhatsApp. Que falta de... Existe isso. O WhatsApp, ele veio para ajudar as pessoas que não querem falar frente a frente sobre um término de relacionamento. Aliás, toda a parte digital veio para ajudar a pessoa que não quer falar frente a frente. Né? Ajudar entre aspas. Ajudar, né? Tem sempre o bom e o ruim, tudo bem. Até porque também a pessoa pode falar o mínimo possível e simplesmente ir embora, né? Sim. Fugir. Sim. Tudo bem que pode até ter uma explicação ali da pessoa não querer o conflito. Eu acho que quando fala-se o mínimo possível é ainda mais sofrido, né? Eu acho. Porque,
Claro, você tem que Eu tomar acho muito ótimo. cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Deixa eu falar de mim. Eu já ouvi falar que acho que é ruim mesmo. Eu tenho essa experiência. Alguém me contou. Passarinho verde. Quando você não comunica a verdade, né? Claro que a verdade ela precisa ser um pouco diluída, ela precisa ser elaborada para você poder falar para o outro, senão vira crueldade, né? Você não fala tudo. Claro. Não pode falar tudo que você pensa, né? Senão é crueldade. Mas de uma certa forma você precisa falar sim o que está fazendo com que você dá os saia recursos, daquele né, relacionamento. para a Olha, pessoa elaborar. Eu infelizmente me apaixonei por uma outra pessoa, não esperava isso, né? Ou infelizmente a gente brigou muitas vezes e acabou que essas brigas fizeram com que o nosso relacionamento ficasse deteriorado. Enfim, várias coisas que você pode ir comunicando o seu parceiro, né? Que acho que é importante. Porque esse falou, não, quero sair e pronto, para o outro que fica uma fantasia imensa, onde tudo pode, né? Tudo pode ter acontecido. Inclusive ser tudo da minha responsabilidade. Porque esse lugar da culpa, onde você fica... Isso é barganha? O que é isso? Onde você fica justificando... Não, assim, indecisando. Você não sabe o que aconteceu, cara. Você fala assim, mas peraí. Isso paralisa, Você né? nunca virou pra mim e falou que você não gosta disso, daquilo, ou eu era assim, ou se você muda, eu vou embora. Como se aparecesse uma outra pessoa na sua frente. Tipo assim, você não acabou. reconhece, né? Sim. Aí quando fala acabou, aí lista 3, 4 coisas e despeja na tua cabeça. Mas já é tarde. Não, e que aconteceram, sei lá, quanto tempo atrás. E que você achou que naquela conversa estava tudo bem. Exato. Né? Que quando vocês conversaram... E aí é muito interessante. Aí vai aparecer aquilo. Não, mas isso aqui que é? Isso aqui eu não perdoei. Isso aqui eu não consegui digerir. Isso aqui foi inaceitável para mim. Mas isso aqui aconteceu... Aquilo ali aconteceu 2 anos atrás. Você estava comigo? Eu dei sinais. Eu dei sinais. Bem, sinais ou para homem não funciona. A mulher tem que falar. Para mulher também não. Homem é literal. Tipo assim, fala, tá bem, amor? Tô. E não tá. Faz mentira. uma cartolina. Ou vocês falam, ninguém vai entender nada. Se tá, né? Acabou. Se tá. Homem é prático. Pá, vai embora. Aí a gente estava falando de barganha, aí você pode... Eu acho que eu queria falar um pouco da raiva, né? A raiva, ela é um sentimento necessário de ser vivido. Você precisa viver a sua raiva, viver até o seu ressentimento, se for o caso. Mas, dependendo de como você vive nesse termo de relacionamento, você pode fazer muita besteira. Né? Você pode estar 3 horas da manhã lá, sem sono, e, de repente, resolve mandar um monte de WhatsApp para a pessoa que ela vai acordar às 5 horas da manhã e vai ver tudo aquilo. Né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com a nossa impulsividade e os rastros que a gente vai deixar a partir dessa Mas raiva. isso é o bonito, né? Isso é o bonito do livro, né? Agora, explica como é que as pessoas fazem isso no momento do pico da raiva. Mas um tantinho de raiva, um tantinho bem colocado, uma pitada de raiva, ela não pode ser benéfica no sentido de te tirar, de te tracionar, tirar da inércia. Super. Tem um psicanalista, o Winnicott, que ele fala que a gente precisa da agressividade para poder se movimentar, né? A gente precisa de um tanto de agressividade para a gente poder sair do lugar, para a gente se colocar no mundo, né? É muito, até uma posição até muito masculina isso. É isso que eu ia falar. Ir para frente, você O enfrentar. homem é o ser de objetivo. raiva e objetividade. Objetividade masculina, né? Sim, Que a gente raiva, nesse sentido, ela é isso. Ela ajuda. Né? É um motor para você sair daquele lugar de passividade, de ressentido, de que o outro fez tudo errado. Mas a raiva de você ir lá e tacar... Eu conheço um casal que o ex-marido estava com tanta raiva que viu um namorado da ex com ela e pegou, era um carro esportivo, lindo, não sei o que lá. Ele foi e chutou o carro e quebrou o carro inteiro. Bem Hollywood o negócio, né? Bem filme. Só que na vida real... Não pode. Tem outra Você tem consequência, né? Exato. Exatamente. Você tem E não vale a pena. Não vale a pena. Não vale, gente. Esquece. Exatamente. Então, você vai deixando rastros que depois você dificilmente conserta. Mas é interessante para o homem, porque, por exemplo, quando eu soube da notícia também, 1 semana de luto congelado. Congelado. Não sei o que aconteceu. Depois, rapidamente, raiva.
Isso é E aí eu fui embora. interessante, sabe, Bruno? Porque a raiva, ela é mais aceita no homem do que na mulher. Sem dúvida. É histérica. Homem a com mulher, raiva é né? forte, mulher é A histérica. mulher é doida, né? a mulher é louca, doida, exato. É pejorativo. Ela é descontrolada. E o homem, ele tem essa coisa, ele tem desde muito cedo de brincar de espada, de lutinha, não sei o que lá, ele tem aonde colocar essa raiva e tá tudo bem. As pessoas esperam, né, essa raiva do homem. Esperam Postura essa agressiva. raiva. Exatamente, isso é masculino, né? E a feminina, não, ela precisa estar mais comportada, ela precisa estar mais controlada. E isso que acontece com a raiva, ela se direciona para o próprio eu. Né? Então, quando a gente não pode colocar essa raiva no mundo, a gente coloca em nós mesmos. E isso é que pode acabar causando uma depressão mais importante, né? Quando você direciona a raiva e a culpa e tudo para dentro de si. E me diz uma coisa, Clô, a questão do ressentimento, né? É um termo que a gente usa muito na vida, mas nesse lugar exatamente, né? Quando você está se separando, né, de um parceiro. Tem gente que passa o resto da vida ressentido. Sim. Eu acho que até nas gerações dos nossos pais, onde o divórcio era muito mais tabu do que é hoje, eu acho que era muito comum, né? Principalmente a mulher passar a vida inteira Nessa posição de ressentida. Que veneno. odiando o antigo parceiro, desejando o que há de pior para ele. Sim. Não E podendo se cruzar com os novos companheiros. E se colocando de vítima, né? Olha só o que você fez comigo. Olha como você destruiu minha vida. Olha, agora eu não consegui um novo emprego porque eu larguei por sua causa esse trabalho e agora eu estou passando necessidade. Exato. Quer dizer, existe o ressentimento, ele é uma água parada, né? Que deixa você ali num lugar do passado. Um pouco de ressentimento faz parte? É porque ele preenche de uma maneira errada, mas preenche, né? Ele preenche e ele te desresponsabiliza, né? Então, claro, um pouquinho de ressentimento, você levou um pé na bunda, não vai ficar ressentido? Óbvio que Que é a vai, rejeição que a gente estava falando, óbvio. Mas, em um Pode. certo momento, você precisa sair desse lugar de ressentido para poder ponderar o que pode ser diferente numa próxima jornada. Para você ser melhor que antes, né? Para você ser melhor que antes. Culpa e responsabilidade são coisas muito diferentes, né? Você precisa se apropriar daquilo que você pode mudar na sua vida, que é a responsabilização. Tá. Culpa e responsabilidade. Gostei disso. Então, a culpa Né? é um lugar também até meio religioso, né? Eu tenho culpa, né? Eu fico lá paralisado nesse lugar de culpa, né? Ai, não deveria ter feito isso, eu sou uma pessoa terrível, agora já era, né? E a responsabilização É o remorso, culpa, né? E a responsabilização é diferente, né? Você, claro, o ser humano normal tem que sentir culpa, senão é psicopata. Mas ficar nesse lugar de culpa sem colocar uma pitada de bom, o que eu faço com isso agora? Eu dei o meu melhor, né? Eu dei o meu melhor, o que eu tinha, é a regra do jogo que tinha antes, eu não tinha como saber depois, né? Se eu abrir mão de trabalhar, se eu abrir mão da carreira que eu tinha planejado para acompanhar o meu ex-marido em alguma oportunidade, fora, né, mudanças, enfim. Eu topei isso. Eu também topei. Eu também Foi um topei. projeto a dois. Porque eu entendi que era o melhor para nós. Sim. Agora, se depois, mais para frente, não dá certo, eu não posso responsabilizar a outra parte. Poxa, eu fiquei em casa 4 anos, né? E olha só, a sua culpa, Não, ninguém me obrigou, né? Então, é isso que a gente precisa ver também. Muitas vezes a gente precisa abrir mão de certas coisas e fazer um combinado para aquela relação dar certo. Que é um saldo, né? Talvez se você não largasse seu trabalho, não tinha como ir para uma outra cidade e ele ganhar mais dinheiro, por exemplo. Exatamente. Que era uma coisa boa para a família, Pra todo para mundo, o projeto família. É uma combinação de esforços, E né? quando o projeto não dá certo, de quem é a culpa? Exato. Não deu certo, né? Podia ter dado certo, podia ter dado mais 5 anos,
e não deu certo, e aí? Né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Claro que quando... Aí tem a parte jurídica, né? Que quando você abre mão e você faz outras coisas no relacionamento, você não fica só em casa para o outro trabalhar, você tem outros papéis ali dentro que precisam ser incluídos também. Mas esse lugar de ressentido, de você dizer, olha, você fez tudo isso comigo, então agora, olha, meu padrão de vida é terrível. Não, mas teve uma escolha ali, né? E a gente precisa se implicar nas nossas escolhas, até para poder fazer diferente. Porque se é tudo culpa do outro, como é que eu vou fazer diferente? Se nada depende de mim, o que eu posso fazer diferente? Eu estou sempre à mercê do outro. A culpa é minha, eu ponho quem eu quiser, né? Exatamente. Eu crio o storytelling que eu quiser. É. Mas aí, muito bem, a pessoa começa a dar uma espiada no que tem do outro lado, né? Quando que esse momento começa a fazer sentido, né? O que ela já se resolve nesse momento ali entre culpa, ressentimento? Quando que a pessoa começa a estar preparada a buscar uma vida, né? Eu acho assim, o processo de separação, embora super regressivo e doloroso, um lugar ali que a gente se cola num dejeto, num lixo, ele também nos dá uma oportunidade para olhar para a nossa própria subjetividade, que às vezes a gente não tem essa oportunidade. Não tem como evitar, né? Não tem como evitar. Isso chega, Quando isso se impõe. a gente olha para o nosso lado, a gente tem que ficar um pouco em si mesmado para tentar entrar em contato com a nossa própria subjetividade, né? Quem sou eu nisso tudo, né? O que eu posso fazer aqui? O que eu gosto? Quantas vezes a gente não larga coisas que a gente gosta para poder conviver com o outro, né? Sim. É aquele futebol que ela não gostava muito que eu fosse, né? Ou aquela... Geralmente são nuances, né? É alguma nuance ali que vai te falar, opa, gostei desse... Aí você vai anulando algumas coisas, né? Sim, sim. Você vai anulando. Você vai anulando, coisas. porque uma coisa é concessão. Às vezes a pessoa nem te pede. Sim. A pessoa às vezes Você nem entrega te de pede. bandeja. Mas peraí, Mas vamos você lá. fala, poxa, ele não gostou tanto. Eu não quero me Mas vamos lá. dispor. Uma coisa, acho que um relacionamento ele é feito de concessões. Sim, Combinados, como você fala. sim. Outra coisa é você ir abandonando partes do que te fazem bem, porque o outro não gosta muito. Sim, Isso vai minando sim. tudo. Que vai criando ressentimento, é isso? Cria o ressentimento. Fala, Exatamente. eu parei de fiz jogar o por futebol você, de terça. Eu fiz por você. Eu fiz por você e fiquei em casa. É. E Né? agora olha isso, olha o troco que você me dá. Agora, o que é melhor ou pior, né? A gente, quando fala agressão psicológica, a gente pode falar de grito ou a gente pode falar de silêncio absoluto, Sim, né? sim, E que o silêncio também pode ser muito agressivo, pode. né? Eu costumo dizer o seguinte, quando você tem um sentimento dentro de você, um afeto dentro de você, mal elaborado, enfim, isso vai passar para o outro, pelos poros. Você pode ficar em silêncio ou você pode ser agressivo. Isso vai passar. Né? Então, você poder elaborar o seu sentimento antes de você passar para o outro é muito importante. Porque as palavras ditas não voltam atrás. Escapa. Elas machucam. E aí, daqui a 2, 3 anos, como a gente estava falando, não, mas você falou aquilo ali que era inadmissível. Ainda mais mulher, que põe na conta bancária e saca quando quer, né? É. O homem passa, fica puto, briga, acabou. Aí põe na conta bancária e vai sacar e faz... Pô, Da onde veio tudo de onde isso, veio né? tudo isso? Fora e fora de contexto, né? Fora de contexto, 100%. Muitas vezes fora de contexto. E a gente sempre fala do silêncio aqui, né? Porque, inclusive, a gente tem bastante conversa que o homem é mais fechado. Sim. Foi criado para ser mais fechado. Engole o choro, já falei isso algumas vezes aqui. Sim. Engole o choro, seja forte, entra a raiva que você falou. Sim. Né? E aí é tão mais difícil você colocar isso para outra pessoa. É muito mais difícil. E isso é um aprendizado, né? Ele não vem pronto. Eu acho que colocar os seus afetos colocar os seus afetos e você mesmo é muito importante para o outro, porque senão não tem adivinhação, né? Você tá, isso também é muito feminino, a coisa de adivinhar. Eu gosto, sei lá, de receber flores. Ele que adivinha, mas ele não sabe, ele não lembrou da minha data? Sim. Não, mas você nem pediu, você não falou que você gostava. Sim. Né? Você fica colocando... Ou você nunca falou que não gostava. Quer dizer, a gente precisa colocar para o Mas por outro... que mulher faz isso? Faz esse jogo de
Marte, colocar essas cascas de banana pra escorregar mesmo. Homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Está no livro. Mas qual que é esse Quem botão não leu, da leia. Nossa, eu li há 20 anos atrás. Nossa, Como quem não que leu, leia. esse botão dessa loucura que a gente gosta de testar o outro? Olha, a mulher, ela gosta de testar o amor do outro, sim. Aham. Então, E é muito interessante da gente falar de demanda de amor. Quando a gente demanda um amor, na verdade, a gente não fala assim, você me ama? Me ama, por favor? Você não fala isso. Não. A pessoa ou ama ou não ama. Então, a gente faz de uma outra forma. A gente faz através da demanda. Amor, faz um cafezinho bem gostoso para mim na cama. Amor, você abriria a mão disso para fazer aquilo por mim? Né? Mas só que o amor, ele não acaba nunca, né? Essa demanda de amor, ela não acaba nunca. Então, esses pedidos... É exatamente isso, Thaís. Esses pedidos, eles vão se deslizando para outros lugares como sempre uma forma de demanda de amor. Só que a gente sabe que a gente não aplaca totalmente essa demanda, porque a gente não tem como... nossa, toma todo o amor que você precisa do mundo, você nunca mais vai me pedir. Isso não existe. Exato. Né? Isso é sempre demandado ao outro. É por isso das cascas de banana, você perguntou. Né? Sim, mas parece que cria, né, ali uma adrenalina de criar expectativa. E assim, É um horror. é muito feminino. Mas não era bem isso. Não era bem Era isso? uma outra coisa. Aí você vai e tenta fazer outra coisa. O homem, né? Tenta Claro, fazer outra coisa. a gente tenta, viu? Mas não era bem isso. Era isso, mas não é, você não entendeu direito. E aí, o que o cara faz? Fica bravo. Pô, tô tentando fazer um negócio aqui, pô. E o homem, ele tenta tirar todos os furos, né? Você quer isso, toma. Você quer isso, toma. Eu só quero ver você satisfeita. E tá no livro lá, né? Mas vamos... Tá no livro. O homem sempre vai falar com outro homem se achar que o outro pode resolver. Então, se a mulher pede alguma coisa, ele vai tentar resolver. Vai tentar resolver. Exatamente. Vai tentar resolver. Só que ele não vai conseguir, porque por trás disso é um pedido de amor, não é o pedido da flor, não é o pedido do café da manhã, é uma outra coisa. Então, ele vai se deslizando em coisas diferentes. Esse é outro podcast, né? Esse é outro podcast. E se você não der uma resposta com 2 palavras de letra maiúscula, uma cor, uma fruta, não sei o quê, de repente você não acertou a senha, eu já tô frustrada. Acabou, já era. Exatamente. Entendeu? Isso. É muito fácil. Muito fácil. É por isso que eu falo que no relacionamento a gente precisa incluir o mal-entendido. Ele vai existir. E é muito bom o mal-entendido, o Ela é desentendimento. muito boa em mal-entendido. Eu sou muito ruim em mal-entendido. Eu não gosto de mal-entendido. Hoje eu É o agradeço. obsessivo e a histérica, no sentido neurótico que a gente fala, né? Que a histérica, ela é nunca o suficiente, nunca tá bom. E o obsessivo, toma, mas eu quero fazer tudo por você, não quero que você reclame. Obsessiva e histérica. É nosso. Gente, Vamos fazer camiseta? caricatura, Obsessiva e tá? histérica, exato. Fazem, melhor coisa, histérica. E obsessivo. Gente, caricatura, mas tá? eu Não, tô brincando, acho, tudo bem. Hoje em dia, com a minha maturidade, e nós né, a gente já está no 2º casamento e tal, eu vejo hoje o desentendimento como uma oportunidade de crescimento da relação. Muito. Porque eu já estive nesse lugar, já falei isso aqui antes. A relação que é tida como perfeita, ela é extremamente perigosa. Muito. Né? Ela é falsa, ela não existe. Porque, de repente, ela, num passe de mágicas, ela acaba, você não sabe nem de onde veio, porque nunca foi perfeito. É o que tá tudo na guardada e ninguém fala. E aí saca, acabou. Você falou uma coisa importante, Thaís, dessa coisa da oportunidade do mal-entendido, né? Porque você também falou do seu silêncio, né? Quando você tem um silêncio, ou seja, você não se coloca, você só está agradando o outro, você não se coloca, você não tem a oportunidade de ser conhecido por aquela pessoa. Né? Olha, mas não é bem isso que eu gosto de uma outra coisa, isso aqui tá sendo demais para mim, isso está sendo um pouco invasivo. Esse mal-entendido, esse poder falar sobre isso é muito importante. E o homem, muitas vezes, não quer saber de falar. Não quer saber de DR, né? Não. E aí, Não. Quero resolver, não quero discutir. E até possível. Mas, às vezes, discutir é resolver. Sim. Ou não resolver, tá tudo bem. Não tá tudo bem não resolver.
Esse é o problema. Tá sim, Eu porque tem acho. coisas que não se solucionam. Ainda mais numa relação a dois, amorosa. Tem coisas que vocês não vão entrar em um comum acordo. Mas E o que fazer A gente vai com ter que isso? conviver com essa diferença. Vai ter que conviver. Perfeito, Thaís. Vai ter que conviver com essa vocês são diferença. muito bonitas Sabe- falando, sabe- mas na verdade isso não Não, acontece. eu já fiquei de histérica. É histérica? Eu sou Histérica, histérica. histérica. Não, já peguei minha personagem. Agora, o que eu... Gente, esqueci o que eu ia perguntar. Com essa coisa do silêncio do homem, aí a gente comete um erro absurdo e horroroso. Ah. Que é falar por ele. Não, o Bruno não gosta disso. Né? O Bruno não liga pra ele. Não, E o não Bruno tá lá normal? calado, né? Tá lá, Só ele calado, só calado. ouvindo, aceitando. Às vezes é dizendo, melhor né? passar. Ou então fala assim, ela tá dizendo, né? Vou falar. Ou aquela coisa, né, do Charlie Brown, blá, 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 né? Professora do Snoopy, pelo Charlie Brown, você nem tá ouvindo. Então, vamos lá. Então, a gente falou da negação. Sim. A gente falou da barganha, Sim. né? Muito ali do ressentimento. Da raiva. E aí, terminamos na raiva, Isso. né? Então, nessa jornada aí do luto, qual que seria o próximo passo? Então acho que o próximo passo seria a tristeza, não é? Que é perigosa, que pode virar doença. A tristeza, ela tá no lugar certo, né? Eu acho que Bem quando administrada. acho que inicialmente a gente pode pensar que a tristeza é esperada. Seria até estranho, né? Você dizer, uhul, separei. Até a pessoa que queria separar, ela está vivendo um certo luto de um projeto que ele queria que desse certo e não deu, né? Ou ela. Então, assim... Há sempre, controvérsias. né? Sempre é o ele. Mas vamos lá. Esse Willy já foi casado? Esse é o ele. Então, voltando aqui, a gente sabe que essa tristeza está mais do que no lugar certo, está esperada, né? Então, você viver ali uma sofrência com Marília Mendonça, ou então o pessoal mais velho lá com I Will Survive, né? Anos 70. Ela é tudo isso. Marília Mendonça, Survive, Whitney Houston, tá tudo aqui. Então, é Não, isso. Whitney Houston pra chorar um final de casamento. Maravilhoso, né? Gente, maravilhoso. Maravilhoso. Guarda-costas. A música tem que ter um playlist. trilha, tem que ter uma playlist de... Tipo Bridget Jones. Jones. Exatamente. Oh, pai. Então, acho que Cantora. isso precisa ser vivido, né? Então, você botar aquela musiquinha, assim, de sofrência é importante. Mas isso aí não pode ser paralisante. Isso aí precisa ser uma fase e precisa ser transformado em uma outra coisa depois. Quanto tempo? Existe um Não, tempo? eu ia perguntar isso. Thaís, não tem tempo. Aí você vai olhar lá no DSM de psiquiatria, né? O luto, ele pode durar 6 meses a 2 anos. Né? Aí outro eu vi das pessoas falarem da fase do luto até 3 anos. Mas se você ficar 5 anos em luto, também é possível. É como você fica nesse luto que é a grande questão, né? Assim, se a coisa te paralisa a ponto de você não conseguir mais funcionar na vida, não consigo trabalhar, não consigo sair de casa, Medo não consigo exagerado. comer, não consigo dormir, aí a gente tem uma situação mais patológica. E a gente precisa aí prestar atenção e cuidar, né? Ir para um psiquiatra, psicanalista. Luto é aceitável, paralisar não. Esse é o ponto. Exatamente. O luto é o luto. É normal, Ele cada um tem o seu. Exatamente, ele precisa ser vivido, né? Mas o quanto isso está normal e o quanto não está, é que a gente precisa tomar Clô, cuidado. falando exatamente da questão do autocuidado, né? Que mais do que nunca no momento de reconstrução faz parte. A gente tem batido muito na tecla das pessoas procurarem a rede de apoio certa. O que isso significa? Não é só, quando você fala rede de apoio, não é só a profissional, mas as pessoas, né, que você vai eleger como pessoas confiáveis, que vão poder te suportar naquele momento. A responsabilidade desse lugar da pessoa ali que está interagindo com você, como isso é importante. E como que isso pode te atrapalhar. Porque às vezes você está entendendo que aquela pessoa ela é elegível para esse cargo, né? Só que, de repente, ela está fazendo comentários ali que, às vezes, te empurra mais para o final do poço. Exatamente. Pode acontecer, né? As pessoas, E na elas melhor das estão boas ali... vontades, né? Exatamente. As pessoas estão ali colocando um pouco de si naquilo, né? Então, assim, às vezes vem um julgamento meio fora do lugar. Ah, né? você já vai namorar, você já vai conhecer alguém. Ou então, mas você tem o dedo podre de novo. Sim, né? sim. São comentários que, obviamente, você não está precisando ali. Então, escolher com quem você vai se relacionar depois desse término, né? Escolher as suas amizades que vão te dar um colo, né? Que vão te levar para ir, sei lá, para uma balada, ou para um jantar, ou para só conversar num café. Uma pessoa que te acolha sem julgamentos é muito importante. Eu vou colocar aqui alguns dos comentários que eu escutei, e até para ver se as pessoas se identificam também.
Porque eu escutei de amiga minha de, sei lá, de 20 anos de amizade, falasse pra mim, nossa, mas por que você tá tão triste? Eu, por exemplo, nem casei ainda. Você casou, teve filho, então por que você tá tão Já tão se triste? realizou, né? Já fez tudo que eu só queria. não deu certo. Veja, essa fala já está contida isso. Veja, você fez tudo o que eu queria fazer. Exatamente. Né? E você está nessa jornada aí, olha, eu nem tenho nada disso. Você não dá para comparar uma coisa com outra, né? Não dá para comparar um sofrimento Cada um com tem o outro. seu, né? Não dá Da para jornada. comparar uma jornada com outra, um casamento. Não, Não tem nem claro como, que não, né? tem nem base. Mas a gente vive a era da comparação. Sim, Aí a gente vai voltar, por mais que a gente seja de outra geração, sim. o digital tá aí para comparar. Quem tá mais Rede feliz, social. quem tá menos feliz, rede social. São os marcos, né? Você já viveu Né? os marcos, né? Do casamento, do filho. Sim. Isso tudo está exposto na rede social. E Mas eu não. ele está exposto como? Na Feliz. rede social? Com a perfeição. Você vai expor a DR? Não. Nunca. Você vai expor aquele dia Fragilidade. que você dormiu no sofá, porque você ficou com tanta raiva que não quis ir para a cama. Você vai expor aquele grito fora de hora que você deu para o seu filho, que você não deveria, mas você se Sim. arrepende, mas você gritou. Ou, sei lá, até uma palmada que você, nossa, nunca fiz isso e fiz Não. isso agora. Você vai botar isso na rede social? Hoje em dia demora 3 posts assim para você ser cancelado por todo mundo. Acabou. Acabou a brincadeira. Acabou. Exatamente. Vão mandar serviço social na tua casa, vai dar ruim. Não, e as pessoas não vão postar Não, ninguém quer ouvir isso. suas mazelas. Elas vão postar para o outro que eles estão bem, que eles estão realizados. A completude. Veja, a completude ela não existe. Né? Completude. Completude. Você você é completo. completa. Isso não existe. Que eu chamo de nuvem de devaneios, né? Devaneio. A gente tem que ser bonito, Perfeito. sarado, rico, engraçado, Olha, alta performance. se a gente fosse completo, Todo tempo. Se a gente fosse completo, a gente morria. E eu vou te explicar por quê. É a partir da nossa falta, da nossa completude, que a gente busca alguma coisa. Né? E a gente busca uma coisa, conquista, depois busca outra conquista, a gente vai deslizando em diferentes desejos. Então, se a gente tem uma completude, a gente não tem por que ir atrás. É a famosa pessoa bom que... isso. Né, Muito bom. Agora, quando eu acho que essa palavra que você acabou de ensinar, né? Completude. Acho que as nossas gerações, como pais, hoje em dia, a gente quer, de uma forma muito errada, se vender ou se mostrar para os nossos filhos com essa completude. Sim. Né? E isso é uma falácia e um perigo para eles, né? Porque se meu pai é completo e eu não sou, eu não consigo alcançar esse Olha. como é que fica, né? Não, Você acha que você está fazendo um bem enorme sendo top. de se vender como herói da Marvel, mas, na verdade, você está criando uma frustração já no teu filho, porque... Exatamente. eu não sou perfeita igual o papai, igual a mamãe. Na adolescência isso é outro podcast também, né, gente? Mas na adolescência é comum que o adolescente descubra que você não é perfeito. E aí Né? rola o Vai distanciamento. apontando- E vai apontando suas faltas, e isso é ok, é isso mesmo que tem acontecido, Tá. né? Mas a gente voltando aqui para o casal, né? Eu falei dos filhos porque, obviamente, tem uma parte muito importante dessa jornada, tanto como você vai introduzir esse novo, né, na vida dos filhos, como vai ser essa dinâmica. Então, você pega pais da nossa geração que têm essa visão distorcida de querer dar a perfeição para os filhos. Quando você fala, olha, papai e mamãe já não deu certo, então nós vamos separar. E aí começam aquele tanto de explicação, papai e mamãe vão ser amiguinhos, papai e mamãe agora são Que não sei o quê. pancadaria foi isso aí. Né? Que pancadaria, que horror. E como... Difícil. Não, papai... muito difícil, E aí aquela coisa, eu vou chorar escondido, eu não vou me permitir nunca... Claro que você vai dar sempre a informação apropriada para os teus filhos, né? Para a idade deles. Mas, caramba... A gente não pode, mesmo como pai e mãe, se mostrar de forma vulnerável? Mais frágil, Não é mais né? a honestidade ali, a Mais verdade? honesto, sim. Eu acho que, claro, a criança, o filho, ele deposita no adulto aquilo que eu estava falando, como a gente nasce, né? Totalmente vulnerável, dependente. Então, ele deposita no adulto aquela fortaleza, aquela pessoa com Protetor, quem né? Protetor, amparo, né? Então, claro, a gente às vezes não vai poder fugir disso, né? Eu ver minha mãe ou meu pai fragilizados é muito assustador. Mas esconder sobre isso é pior ainda. Então, poder falar sobre isso, olha, isso é uma fase. Eu vou ficar triste de vez em quando, sim. Vou Só chorar de aprendendo a vez em lidar. quando, sim. É natural, no final de um relacionamento, que a gente fique triste. Você também vai passar por isso. Poder falar sobre isso dessa forma, como uma fase que vai passar.
Perfeito. Né? E que você pode e deve viver seus sentimentos. Porque, claro, a criança olhando você ruindo, né? Aquela pessoa que é na sua rocha, né? De proteção, né? De segurança, de repente totalmente fragilizado, é assustador mesmo. Claro, né? porque quem vai cuidar de mim? Exatamente. Então, poder falar abertamente de que, não, pessoas sofrem, está natural, eu estou sofrendo porque eu devo sofrer, é um momento de sofrimento. E, de novo, né? Mesmo falando de filhos, a gente acha que a gente consegue reter essas informações. A gente acha que não está escapando. Então, se você está dando ali uma informação que não condiz totalmente com a realidade, não, está tudo ótimo. A gente, né? O seu filho está percebendo. Como eu falei, escapa pelos poros. Escapa pelos Mas aí eu vou falar uma coisa, né? Eu já falei em outro podcast nosso aqui também. Tem vindo bastante em podcast aqui. Tem vindo bastante em podcast. Meu pai casou 5 vezes. Casou 5 vezes. Separou e casou não formalmente, mas 5 mulheres. Doutor, esse é hereditário? É genético? Olha, por favor. não sei. Cuidado, hein? Cuidado. Como é que chama? Histérica? Obsessivo. É histérico, obsessivo. Seu pai Obsessivo. Então, assim, nesse momento que eu separei e eu tô indo para um segundo casamento, como eu passei a pancadaria de todos, porque teve quando falou nada, quando falou tudo, quando não falou nada, quando falou tudo. Na sua experiência. Eu, criança. Sim, sim. Rapidamente eu falei, eu vou isentar. E guardei. Que não é vou isentar? falar. Você não sofreu? Não vou mostrar nada para meus filhos. Não vou falar. Ah, entendi. Zero. Vou protegê-los ao máximo. Eu conheci Zero, o Bruno porque assim. Porque eu tomei 4, 5 porradas, 4 porradas, que ele separou da minha mãe, eu tinha 1 ano, então não lembro. Tá. Mas quando eu estava no meio dos outros relacionamentos, eu fui só tomando. Tum, 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 tum. O que você está falando é muito relevante porque a gente carrega os nossos traumas, o nosso histórico, aquilo que a gente formam, vive né? na nossa infância. Isso nos forma, exatamente. E a gente carrega isso para os nossos relacionamentos. Quando a gente tem um casal, a gente não tem um casal. A gente tem você, os seus pais, e tem você e os seus pais. Né? A gente tem esse bolo que vem junto para o relacionamento. Então, a gente também precisa tratar disso para a gente não trazer justamente o oposto do que aconteceu, também é uma identificação, percebe? Eu vou fazer o oposto do meu pai. Isso também é se identificar com o seu pai. Nossa, total. Né? Gente. Então, encontrar a sua subjetividade, o seu único, é o grande pulo do gato nesse momento. É o que eu sempre falo, né? E a gente conversa bastante. Dentro de tudo, meu pai e minha mãe fantásticos, meu pai já não está aqui, mas todo mundo tem, né, a luz e a sombra, o bom e o ruim, chame como quiser. Sim. Eu sempre quis focar, mais importante saber o que eu quero deles é saber o que eu não quero. Porque o que eu não quero é o que não vai me fazer bem, e o que eu quero muda, inclusive, com a minha circunstância de vida. Então, eu sempre foquei nisso, para não quero ser o oposto. Sim. Eles são grandes referências. Sim. E meu precisam pai, ser, né? referência de garra, de luta, não sei o quê, minha mãe, de carinho. E aí vai, você tenta fazer o bem bolado. Mas eu não estou proposto, não. Acho que não, né? Não. Fica a questão, né? Deixa ela para responder. Exatamente. A mulher é mais sensível, vai falando. Aí, tá vendo? Aí depois a gente que fala muito, elabora muito. Mas é assim, gente, que funciona. A gente vai aprendendo aos poucos, calma. Não, é muito difícil da gente separar o que é seu, o que é meu e o que é do outro. É muito enraizado, né? Por isso, porque a gente nasce a partir do outro, concorda? A gente Claro. depende do outro, a gente nasce a partir do outro. Alguém nos gestou, alguém nos criou e a gente nasce a partir dessa referência do outro. Quando a gente fala, não, eu preciso achar a minha própria alma única, isso é quase impossível. Não adianta. Tem vezes que eu me pego, eu termino de falar uma coisa para as crianças, falo, falei no mesmo tom que meu pai. E aí Igual, você falei, assusta. se assusta. Mas tem problema? Não, a mesma coisa que eu falo de um jeito que a minha mãe fala com as mãos o tempo inteiro. né? Você é metade pai, metade mãe. Então. Exato. Como é que vai fazer? Exatamente. Eu costumo arriscar mais ainda, né? Eu acho que quando a gente recasa, quando há um recasamento, você também carrega coisas do seu ex para dentro da relação. Eu acho que quando você Que consegue... você pega pedaços, né? Como você falou, né? A gente faz esse bem bolado, a gente faz esse bem bolado o tempo todo na vida. Você Eu não viveu- cheguei aqui
esses anos todos que eu não conhecia Bruno ainda, eu estive numa outra relação. E essa relação me fez ser quem eu sou hoje. A que eu sou pro Bruno me encontrar, né? Exatamente. E a gente ter a nossa vida juntos. Então, assim, quando a pessoa fala, eu quero enterrar esse passado, eu acho que é tão fora, é tão incabível isso. Não Incabível que fala? Incabível, tá ótimo. Tá incabível? É incabível, não coube. Eu acho que é tão louco isso, porque assim, o que eu faço com a lacuna de não sei quantos anos? Não, e aquela pessoa, ela, de uma certa forma, integra você hoje. Se enterrar o seu passado é tirar um pedaço de você. E a gente sempre fala, né? Durante o momento, funcionou. Aham. Então, respeita esse momento, respeita esse tempo. Sim. Ô, Clô, Quem quando... seria você sem essa relação hoje? Né? Eu costumo fazer essa pergunta, porque seria uma outra experiência. se você casar sem aquela experiência, casar com uma pessoa que, de repente, finalmente, você, né, tende a dar certo. Se bem que se dá certo também é complicado, né? Mas, assim, o que está funcionando hoje? Está funcionando hoje porque você passou, de repente, por aquela relação e precisou aprender um monte de coisa, né? Deixa eu... Vai. Aqui eu ia falar que assim... Exatamente, só para fechar isso, então, se a gente volta no tema. A gente conversa tanto para entender tudo o que a gente passou, o que a gente quer continuar do que a gente aprendeu e o que a gente não quer mais. Não quer mais, sim. Então, para mim, isso é riquíssimo nessa reconstrução. Sim. É ali que você vai ter grandes chances de ganhar. Sim. Né? E não cair na repetição, né? Que a gente tende a repetir certos padrões, a gente tende a repetir coisas que a gente não conseguiu elaborar de novo no passado, então a gente tenta repetir novamente para ver se tem um outro desfecho, né? E essa compulsão e repetição é que faz com que a gente, às vezes, não saia de um tipo de relacionamento que a gente acaba escolhendo parecido, inclusive, né? Sim. Então, elaborar isso é importante. Ô, Clô, eu vou explorar um tiquinho mais sobre essa parte dessa coisa do passado, né? Quando você esteve com um outro parceiro versus a tua vida atual, né? Tá. Então, por exemplo, quando as pessoas tendem a dizer o seguinte, eu queria tirar esse passado, né, da minha vida, arrancar. Eu acho que isso até quando você fala de situações práticas, até faria um certo sentido. Eu gostaria de ter ido visitar, sei lá, ter ido a Paris, não com aquela pessoa, né? Então, eu ali no meu Photoshop emocional, vou lá e tiro a pessoa. Tá tudo certo, até faria um certo sentido. Mas você também viveu situações mais que especiais, sublimes. Sim. Por exemplo, os filhos. Sim. Que você teve com... O produto daquela relação. Ela me falou isso outro dia e foi super legal. Então, assim, quando você tem filhos, você realizou com aquela outra pessoa. Por mais que, por exemplo, se eu voltasse hoje no tempo e tivesse tido os meus filhos com o Bruno, sim, teria sido sublime, mas teria sido um outro sublime. Seriam outras pessoas. Outras pessoas. Os filhos que eu tenho não seriam os meus. Exatamente. Então, assim, aquela pessoa que realizou aquilo lá comigo, por mais que tenha tido todo esse lugar, esse momento, né, do ressentimento, né, da tristeza profunda, né, dessa dor, né, da raiva, né, desse mal, né, bilateral, a gente também tem que conseguir, de uma certa forma, ressignificar essa pessoa na trajetória da nossa vida. Eu acho que o que você fala é muito importante, porque isso é um amadurecimento, né? Quando a gente vai passando por todas essas etapas aí de afetos confusos e difíceis, a gente vai elaborando, a gente consegue fazer, de repente, uma integração daquela pessoa, entendendo o bom, o mal, a história que vocês viveram juntos. Aí a gente chegou na aceitação? Acho que sim. Acho que sim. Eu acho que a aceitação é você poder entender que aquela pessoa fez parte da sua vida, né? Fez parte do seu passado. Ele ajudou a te constituir para você ser quem você é hoje, né? Então, sim, é importante. É uma aceitação, isso aqui. E por que olha que engraçado, e por que as pessoas, elas questionam a aceitação? Porque a maioria das pessoas, elas querem ver o quê? A raiva, né? Ela quer o circo pegar fogo. Quer dar aquela apertada mas como assim, né? Como que você, né, vai relevar isso tudo? A gente escuta isso referente a ela. Vocês não se dão mal até hoje? Bastante. Vocês têm, né? Eu não quero me dar mal com a minha ex, gente. Mas você vê não que quero me as dar bem. pessoas estão falando... Claro.
As pessoas Parceria estão de vida. falando mais delas do que você, de você. Gente, presta atenção nisso. Olha que importante isso. Break, fala. Né? Olha que importante você reconhecer que aquilo que te cobram não é sobre você. Né? Exatamente. É a cabeça do outro que está ali te questionando. É a posição do outro, né? De projetar em você aquilo que... Exatamente, a frustração que ele... A infelicidade dele, qualquer coisa. Né? Então, provavelmente a pessoa talvez não tenha elaborado direito uma perda, ou, enfim, vai saber o que passa na cabeça do outro, né? Mas tem muito mais a ver com o outro do que com você, né? E aí, ainda nessa fase... Você quer perguntar alguma coisa? Não, tudo ótimo, vamos embora. E ainda nessa fase da aceitação, então você já aceitou. Você está afim de dar os primeiros passos. Vou dar uma dica aqui, né? Por favor. Aceitar É. não significa que você precisa conviver. Não significa que você vá se sentir confortável que a pessoa está com uma ex na sua frente. Ser melhor amigo, buscar uma amizade. Não significa que você perdoou todas as ofensas. Aceitar não significa isso, percebe? Eu acho que a gente tem uma... Porque senão a gente cai no ideal. Né? Não, eu sou uma pessoa evoluída, bem resolvida. Não, a gente não precisa perdoar tudo. A gente não precisa estar nesse lugar de... Não, eu sou uma pessoa resolvida e vou circular com essa pessoa tranquilamente, vou ser best friend forever da pessoa que está ali. Então, isso aí é um ideal. Eu acho que a gente precisa aceitar também que aquele relacionamento deixa marcas. Né? E marcas que talvez a gente precise ir trabalhando para o resto da vida. É isso que eu ia te perguntar. Já que você antecipou, eu ia fazer essa pergunta lá para o finalzinho, se essa cicatriz ela desaparece totalmente. Porque hoje eu digo que, igual eu tenho a cicatriz grande quando eu caí de moto com o Bruno, eu tenho essa cicatriz. Ela está ali, evoluidíssima. Né? Provavelmente vai morrer com alguma coisa dela ali eu no seu acho. corpo. Se eu for para arriscar um palpite, Sim. né? Você também? Sim. Não, eu não sou evoluído, eu não tenho esse tipo de coisa. O que ele está tomando de Não remédio? sei. O que tem aí na Divide com a que tem gente. essa- Não posso contar a caneca. Tomando alguma coisa, não é com certeza. possível, né? Então ele está na negação ainda. Ih, caraca, nem começou o Mulheres, rolê ainda. vocês não entendem nada do sentimento masculino evoluído. Sou muito evoluído. Muito evoluído, nada cara. aqui. Tô pleno, você não tem ideia. Pegar isso aqui. Então, mas eu acho que a gente passa a aceitar aquela cicatriz. Eu não me importo mais de colocar uma roupa, né, acima ali da cicatriz, mostrar para todo mundo, né? Exatamente. Que eu tenho essa marca. A gente vai ter várias marcas da vida, né? E essa vai ser mais uma e talvez uma marca importante, porque o término de uma relação é uma marca profunda, né? E que isso é uma outra coisa importante também de dizer. A gente não bota nada no lugar dela. Nenhuma felicidade que venha depois. Esse vazio, ele permanece. Esse lugar dessa relação, ele não é substituível. Por isso que acontece da gente derrapar e cair nele de vez em quando ainda. E acho que volta para o começo que a gente estava falando, me corrija se eu estiver errado. Porque hoje a gente busca a felicidade constante. E a vida, ela é feita mais de momentos difíceis do que de momentos felizes. Perfeito. Então, se você tem esse vazio e você eventualmente cai nele, você não se perdoa. Você fala, como isso? Eu tenho que superar esse negócio. Porque todo mundo hoje tem que resolver tudo agora, rápido e ser o melhor em tudo. E não vai E ser. ficar bem na rede social. Né? Não vai ser. Pedir o rap rápido, né? Lá. 15 minutos você resolver tudo. Rápido, 15 anos. o turbo. 15 minutos o turbo, Então, assim, eu acho que por isso que você cai nisso. Tem essa expectativa, essa ansiedade da perfeição e de resolver e estar superior e mindfulness, e seja lá o que for, que não vai resolver. E acho que negar isso é pior, né? Porque aí você justamente cai em várias ciladas, né? Quando você percebe que você está ali mal resolvido naquela situação. E resolver aquela situação, elaborar essa situação é totalmente possível. Mas tirar essa marca, não. Eu acho que dá para fazer até um paralelo com o profissional. Essa marca nunca vai sair. Nunca vai Na tua carreira profissional, a gente sempre em algum momento fez uma besteira. Sim. Não vai sair, mas você vai trabalhar para não fazer mais aquela besteira, Sim. né? Sim. Cometer aquele erro. Sim. Então, assim... Você vai cometer outros. Outros, Você pode escolher cometer outros. É esse o ponto. É o esforço do... do melhor que antes. Melhor que antes. E é um esforço. É bom você falar, né? Porque o melhor que antes, ele é um contínuo.
Ele Totalmente. ele é um caminho que às vezes você não vai estar melhor que antes. Às vezes você vai dar É a escolha de um meio para você seguir, né? Mas é o fio condutor, É o né? fio Que condutor. você procura, sim. Perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta relacionada ainda à fase de aceitação, porque eu estou entendendo que a pessoa se organizou bem, né? Resolveu seguir a vida, ainda tendo que lidar com esse lugar que existe e que tende a ficar cada vez mais organizado, né? Sim, sim. Mas ele está lá. Sim. E aí, muito bem. Às vezes as pessoas no entorno ainda não assimilaram todas as mudanças. Você está vivendo aquilo 24 horas. Então, até para você processar as novidades está sendo mais fácil. E aí a gente acaba recebendo muitas mensagens de pessoas colocando ali dificuldade para os filhos aceitarem aquela nova vida do ex-casal, né? O pai e a mãe deles e tal. Como que a gente lida com essa situação toda com os filhos no sentido deles não colaborarem, não estarem ali no mesmo compasso que você? Olha, isso é bem interessante também. A gente não tem controle de como o outro vai aceitar essa relação, esses filhos, né? Mas eu posso dar algumas dicas de alguns nós que podem estar ali dificultando o processo. Uma delas, eu vou dar um exemplo para tentar ilustrar e depois a gente pode formar um conceito. A mulher foi traída. E um tempo. Aí o filho fica sabendo. Toma partido dessa mãe. Né? Como é que fica para aceitar uma outra pessoa? Não é o ideal, né, Chloe? Né? Então, tem que tomar cuidado com essas parcerias com os filhos, né? Porque na hora que você está na dor, essa parceria é importante. Nossa, olha só como ele me fez mal, olha só como ele é um traste, olha só como eu estou sofrendo. E aí o filho toma partido. Não é o ideal. Eu vi minha mãe sofrendo tanto, ou meu pai sofrendo tanto, que agora eu não quero aceitar essa pessoa que está roubando isso de mim, né? Do casal que existia antes, e agora esse sofrimento, essa pessoa é culpa, né? Essa pessoa é responsável por esse sofrimento. Então, acaba não aceitando. Então, a gente precisa entender o que está por trás dessa não aceitação desses filhos, né? Às vezes é difícil, porque você vai ter que lidar com uma pessoa que não é sua mãe, de repente tendo alguma autoridade, porque está ali no dia a dia. A figura da madrasta é mais desafiadora para os filhos do que o padrasto? Eu acho que sim. Porque tem ali a correlação direta com claro a mãe da criança. Eu acho que, de novo, a gente não pode cair num padrãozão, porque acho que cada caso é um caso. Com certeza. Os pais e os homens, eles têm um papel muito diferente na família do que tinha antes, né? Eles são mais ativos, o que eu quero dizer é que o padrasto, ele é melhor aceito, porque ele não chega como uma ameaça, o padrasto. Eu não sei. Ele não é, né? Eu não sei. Eu acho que cada caso é um caso. Mas a madrasta é a outra. Mesmo não tendo sido, mesmo a relação tendo acabado antes, a madrasta, ela entra por essa porta, né? Calma aí, algum mal ela fez para o casamento dos meus pais, né? Eu não sei. Eu acho que é perigoso a gente entrar aí nessa padronização, mas eu acho que tem algo da mulher, sim, que dificulta essa coisa da madrasta, né? Inclusive a rivalidade de mulher para mulher. Pode ser por isso, mesmo né? que você tenha decidido sair do casamento, tem uma outra ali cuidando do meu filho, né? Tem um sentimento diferente, percebe? Do que um outro cuidando do meu filho. Porque a mãe, em geral, tá, gente? De novo, em geral, é uma referência, né? E o homem, ele sai para a luta, ele é o... Mas isso é verdade, gente. Né? Mas a mãe é mãe, entendeu? Então, a gente pode pensar que a madrasta tem um lugar mais desafiador nesse E a mãe, ela tem uma oportunidade enorme nas mãos, né? Que é validar esse compartilhamento desse amor, né? Porque a partir do momento que a mãe bate ali com os filhos, olha, essa companheira do teu pai, que está ao lado, né? Essa mulher que está ao lado do teu pai hoje. Faz bem a vocês. Ela cuida de você. Exatamente. Ela pega uma parte do tempo dela e dedica a vocês. Mas olha que exercício difícil. É difícil. Olha que exercício difícil. Isso é muito mulher, né? Porque abrir é como se tivesse uma ameaça, né? Meu Deus, eles vão me amar antes. Desculpa, eles vão me amar menos. Eu vou ser menos mãe porque tem uma outra pessoa fazendo. Mas aí cai a culpa feminina, que não é verdade, isso não vai acontecer. Mãe é mãe,
Não vai perder o lugar dela. Exatamente. Mais Porque ainda, isso, porque- ninguém é substituível. Você não Nossa. substitui E ninguém, o poder de muito mãe, menos uma mãe, a né? mãe é tão poderosa, né? O elo com os filhos, É. eu acho que fica mais evidenciado Gente, pouco ainda. importava para mim com quem meu pai estava. É mesmo? Nossa, Essa e eu vim morar experiência com meu pai em São Paulo aos 14 anos. Pouco importava, gostava, me dava bem. Mas mãe é mãe, gente. É. Ponto final. Eu tenho amiga que fala... Olha, Ninguém tem- ganha dela. Tem caso de madrasto que vira mãe, né? Que é bonito de ver, não? Não. Que é muito bonito de ver. Mas você fala assim, quando existe uma oportunidade de substituição ali, por algum motivo, a Quando mãe a deixou mãe- de existir. Quando a mãe deixou de existir, ou não está tão disponível afetivamente, Sim, quando ou existe o espaço pra adoeceu, preencher. ou ela decidiu sair da cidade e ficou com o pai, por exemplo, os filhos. Quer dizer, olha como na contemporaneidade a gente tem tanta diversidade, né? Tantas formas aí de relacionamentos, inclusive essas, da mãe sair de casa e o pai ficar com os filhos, e essa madrasta ser a pessoa que vai maternar essas crianças. Lindo o termo, hein? né? Maternar. E que hoje em dia os vínculos são tão diferentes, né? Eu vejo casos interessantes, por exemplo, que você recasa. E aí, de novo, aquele relacionamento, por algum motivo, não dá certo. O padrasto fica sendo a referência paterna, né? E aquele vínculo, ele não pode ser desfeito, né? Não deveria ser desfeito. Então, poder continuar esse vínculo, mesmo que aquele relacionamento não tenha dado certo, e um vínculo que não tem a ver com consanguinidade, Haja Não. maturidade, hein? né? Haja maturidade, hein? Tá falando de esses são os amor. desafios da nova família, né? Das novas Sim. configurações familiares. Esses vínculos, eles vão tendo uma outra forma. Eles não são só mais consanguíneos como antigamente. Não, eles são de toda forma, né? Se você faz um vínculo com aquela pessoa, você pode permanecer com esse vínculo mesmo que aquela relação não tenha dado certo. Você sendo padrasto ou madrasta. E isso significa que você atingiu o topo, né? A nota máxima. Porque ao contrário disso... Da evolução, né? Não é nem só a evolução, mas assim, o seu filho se dá bem com a madrasta ou o padrasto dele, significa simplesmente que ele está sendo super bem cuidado. Exato. Na tua ausência. Claro. Então, assim, tem uma questão, um viés prático, né? E Muito de bom. relevância absoluta. Sim. Que, gente, quando a gente fala de filho, tudo fica depois do bem-estar dele, né? São várias perdas de quem se separa, né? Muitas. Perdas de saber que não só você vai fazer bem para o seu filho, não só você vai dar presentes bons e viagens boas, nem só você vai dar bons conselhos e uma boa educação. Abrir mão disso é um desafio, Sim, né? sim. E a gente não está tentando aqui dizer que é uma dor super tranquila de ser superada. Exatamente. É difícil É pra um desafio. caramba, É. né? Concordo. Não é fácil. Tô perdendo alguma coisa aqui? Não. Não, é aqui, ó. É que os desafios da vida, porque ninguém é perfeito, né? Sim, sim. A gente também continua Nessa trajetória. nessa trajetória, Nesse fio Condutor. esse fio condutor melhor que antes. É todo dia, é todo fim de semana, com criança. Sim. Tem jeito, É uma reinvenção diária, né? diária. Eu tô aprendendo a ser pai de menina, de padrasto de menina. Ah, tá vendo? Gente, que dificuldade. Vários- Mas também o carinho é diferente, né? Né? A diferente. relação, a troca é diferente, É né? diferente. Aquela menininha cuidando de você, a delicadeza, Sim. né? A braveza. Porque o Bruno chegava, né? Junto, tudo junto. Todos juntos. Mulheres de personalidade forte. Não sei quem ela puxou. Mas o Bruno chegava para brincar com ela, pegava o cabelo dela e fazia assim, ó, bagunçava o cabelo dela. Eu falei, Bruno, E você ela faz com uma adorava. mulher, vaidosa pra caramba. Eu falei, isso não se faz com uma menina. Entendi, já entendi. Né? E aí a gente foi Aprendeu fazendo outras coach. Isso, aprendeu outras brincadeiras ali, mas... Até levar na loja de maquiagem e levou. Levei. E ela deu golpe nele, né? Óbvio. Claro. Óbvio, óbvio. Homem é todo burro. Saiu de lá pobre. Homem é burro. Homem é burro, é fácil ser convencido. E aí, o que a gente tem mais aí, gente? Eu acho o seguinte, Clô, eu tenho a missão de explorar também agora a jornada a partir da aceitação. Mas eu acho que a gente pode combinar
um novo capítulo aqui do Novo podcast. podcast da aceitação. Eu acho, né? A Porque gente até falou da aceitação, né? A gente falou de poder fazer as pazes com as nossas cicatrizes que não vão embora, daquele vazio daquela relação que não vai embora, porque aquela relação é única. Não vai existir uma relação igual, né? Então, você vai ter uma outra relação e aquela ficou. Aquele luto ficou, aquele espaço ficou, e não tem como botar alguma coisa no lugar de uma coisa que é única. É por aceitação isso aí. É. E aí? Cumprimos a nossa missão Nossa, hoje? aprendi um monte. Que Mudei bom, um monte. Ô, Clô, você sabe que eu vim aqui muito comprometida. Ai, tô até botando uma outra coisa aqui. Eu vim aqui muito comprometida para trazer para as pessoas, né, dicas importantes, orientações práticas. Tá certo. Mas você sabe, eu não sei você, Bruno, mas é como se eu tivesse feito realmente uma terapia. Eu tô saindo. Não, ganhei também. Eu tô saindo mexida, reflexiva, até meio. Você sabe que o psicanalista tem esse dom. Né? Muito. E aí é uma diferença de psicólogo e psicanalista, porque o psicanalista ele abre e não fecha, e não te dá respostas prontas, né? Totalmente. Ele vai abrindo questões para você poder refletir sobre aquela sua trajetória, no caso, né? É bem isso, porque a gente, né, sentou aqui nessa mesa com esse escudo, né? Eu já superei, eu já tô lá Aí na eu fui frente. lá e dei uma mexidinha aqui, Porra. outra mexidinha ali, né? Dói de novo. Tá todo mundo assim. Aí Pensando. dói, aí você abre. A minha cabeça tá assim, né? Então já tem o Temos gancho que falar do podcast. também. Ela é nossa super. Recuperamos o fôlego? Agora Recuperamos vamos o falar. fôlego, A especialista. doutora Claudine, nossa Clô, né, maravilhosa, ela é a nossa profissional, expert, responsável pela saúde mental, né, no alicerce de saúde mental do Melhor Que Antes. Então, a Clô vai estar aqui com a gente, né, não só no podcast, né, mas no dia a dia do Melhor Que Antes, nas redes sociais, falando de diversos temas, né, Clô? E em vários projetos que a gente já está desenhando junto com ela. Em breve, teremos o alicerce de saúde mental, onde a Clô vai preparar uma série de vídeos, pequenos vídeos, né, para ajudar, né, as pessoas a se encontrarem, a se organizarem, a achar o caminho do seu melhor que antes mesmo, né, desse fio condutor para o futuro, né? Sim. Esse é o objetivo, por isso que a gente está com esses profissionais aqui, extremamente capacitados, como eu falei no começo. Então, adoramos a conversa. De novo, muito obrigado. Adorei Amei, também. amei. Dá uma delícia, um bate-papo gostoso aqui. Adoro. Aula mestra, masterclass, que agora está em alta. Super obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço. Querida, até breve, então, tá? Até. Vai sair daqui com compromisso também, né? Tá bom, lógico. Beleza, só assina aqui. Gente, muito obrigado por mais esse capítulo, mais esse episódio do Melhor Que Antes. A gente se vê no próximo. Obrigada pela companhia, obrigada por terem feito parte aqui dessa terapia coletiva. E a gente se vê no próximo episódio do Melhor Que Antes. Tchau, tchau.